Olá, bem-vindo ao canal 1.Banda, eu sou Paulinha Bandarra e está começando mais um Causos de Macumba. E hoje eu tô recebendo aqui nessa encruza a minha irmã, minha mãe, minha amiga, presente de Pombagira, Tati Fissori. Ela é sacerdotisa lá em Paulínia, no interior de São Paulo, de Umbanda, filha de Iemanjá, conchego, ó, tá toda de Iemanjá, da Casa Luz do Despertar, terreiro Pai Joaquim de Aruanda. Eu te amo, só bênção, que bom receber você aqui. Mãe Emanjá te abençoe, a bênção, minha linda, eu também te amo. Que mãe Ansã te abençoe. Pai Rodney diz que a gente não pode ficar sem abençoar, né? Sim, axé, 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 muito axé. Ai, Paulinha, eu tô muito feliz de estar aqui. É uma alegria, porque esse programa é incrível. Eu tô apaixonada por esse trabalho seu e tem tudo para movimentar muita gente e as pessoas conhecerem um outro lado também, quem às vezes não é de terreiro, né? E acompanha, às vezes, lives, os vídeos pelos canais do YouTube e sempre mais aquela parte doutrinária, teológica e poder escutar os causos, né? Os causos da macumba é muito bom, muito legal. Parabéns. Eu gravei com o Pai Sidney. Provavelmente vai estar aqui já no canal quando esse vídeo nosso for ao ar. E ele fala sobre isso, a importância da gente, de nós, umbandistas, candomblecistas, nós macumbeiros, falarmos por nós, né? A gente está sempre acostumado a ver notícias de jornais, ou a gente a gente vê as pessoas falando de uma macumba, né? De uma oferenda que encontrou na rua, sempre de forma pejorativa. Então, a ideia é trazer realmente isso. O que a gente vive, né? Tudo que a gente experimenta de vida mesmo, sabe? De como de cima, de encanto, de vida, que é o nosso terreiro, ele é vivo, né? Nosso terreiro, ele é vivo. E você, assim, Exatamente. a gente já, no dia que a gente se conheceu, e a Tati, ela já me mandou uns causos. E aí, quando eu convidei a Tati pra gravar comigo, eu falei, Tati, tem um caso que você contou que eu quero que você conte no programa. Ela se propõe, ela vai contar no final, mas eu sei que antes ela tem causos incríveis pra contar, Tati. Então aqui, ó, a encruz é sua. Sim. Sacode a saia e vem contar seus causos. E é isso mesmo, eu acho que a gente tem que falar da gente, né? As pessoas, durante muitos anos, né, e décadas, as pessoas de fora falaram da gente. E a gente sempre se manteve na espera. E muitas vezes por entender que as questões do terreiro devem ficar, né, ali dentro do terreiro. E hoje, depois de uns anos, né, acho que na última década, né, ou talvez nos últimos 15 anos, mas eu acho que mais recente a gente vê, então, um movimento, né, de cursos, né, de aulas de doutrina, de teologia de Umbanda, e depois vem o YouTube, e aí começam a divulgar os vídeos, e claro que junto com os conteúdos de teologia, de doutrina, tem a experiência de cada sacerdote, de cada sacerdotisa, mas os causos de macumba é aquilo que acontece ali, né, no miudinho do terreiro, né, no dia a dia dos nossos terreiros. E eu acho que só a gente pode falar disso. Exato. Porque E são coisas a que gente não que tem como a gente experiencia, achar né? num livro, né, Tati? A gente Não, não vai achar essas emoções, a emoção que você vai contar o caos aqui, das pessoas que passaram por aqui, que vão compartilhar esse caos, isso não vai ter na literatura. O conhecimento, ele é extremamente importante, né? Até para você saber lidar com o sistema terreiro, né? Com o sistema religioso. Mas a vida, quem dá somos nós, né? Nós que estamos ali pisando, nós os guias, os exatamente. orixás. Eu acho que o conhecimento tem que ser andar de mãos dadas com a vivência, com a experiência, porque terreiro é pé no chão, não é? E o conhecimento vem para agregar, para somar e até para nos dar mais suporte às vezes, porque a gente vive numa sociedade hoje de muitas informações
e a grande maioria dos médiums são conscientes, não é? Então, muitas vezes surge ali um receio, e o conhecimento vem para nos auxiliar também, né, a curarmos esses receios, esses medos que a gente sempre fala. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Não é? E essa troca de conhecimentos auxilia muitíssimo a todos nós. Mas essas coisas do dia a dia do terreiro, elas não se repetem, né? O que aconteceu comigo, o que aconteceu com as outras pessoas que você entrevistou, cada um de nós aqui passamos do nosso jeito, e cada um que está dentro do terreiro passa essas experiências, né? Sejam elas engraçadas, emocionantes, a sua forma, né? Então, hoje, assim, o que eu queria começar contando para vocês foi a minha segunda vez no terreiro de Umbanda. Gente, só um parênteses, gente. Eu já vou indicar aqui, antes dela começar. Essa ela vai contar da segunda vez. Porém, a primeira vez dela no terreiro é uma história incrível. Eu acho que tem no teu Instagram. Tem esse caos no teu Instagram? Se não tem, você já grava um vídeo só assim, minha primeira vez no terreiro, porque essa história é incrível também. Essa história tem no Instagram, tem também no seu canal e no meu canal do YouTube, porque na live de Yansan eu contei. E na live que eu fiz com o João sobre a linha de baiano, João Bosco, paizinho, né? Também eu contei para ele, porque a minha primeira vez foi numa linha de baianos, e aí eu relatei esse caos de macumba. Fica aqui a dica, aqui no YouTube, então tem a nossa live que a gente falou sobre Yansan, que óbvio que foi maravilhoso, né? Não poderia ser diferente. E tem esse caos. Então, assim, tá aqui no YouTube, é só você procurar. Mas bora lá, segunda vez, que eu quero saber. Essa eu não conheço, essa é inédita. Bom, tinha ido ali a primeira vez, daquele jeito que você já sabe. Cheguei numa gira, né, de baianos, levada por baianos e baianas. Nunca tinha pisado num terreiro de Umbanda. Era espírita há mais de 10 anos. Estava saindo daquela reunião espírita e fui conduzida intuitivamente, espiritualmente, até o terreiro daquele que foi meu pai durante 5 anos. E aí eu me encantei, né? Quando eu cheguei lá e o seu Mané Baiano me atendeu e disse que estava me esperando e conversou comigo, eu fiquei encantada com aquela atmosfera, né? E ele é um baiano que canta muitos pontos, então não tinha mais o atabaque naquele momento, porque a gira já estava encerrada, e ele mesmo cantando e baforando, né, o pito em mim, e o meu coração acelerou, e eu falei, eu volto que eu vou conhecer esse negócio direito, né? E aí fiquei naquela ansiedade aguardando a próxima gira, era uma vez por semana, né? E eu falei, eu vou chegar lá e quero ver como que é isso. E aí, a próxima gira, adivinha o que era? Exu. Adoro! Gente, vocês imaginam uma pessoa espírita, né? Eu trabalhei no espiritismo, na doutrina kardecista, durante 13 anos, e eu fiz os cursos, todo aquele estudo, então a gente sabe que não tem vela, não tem nenhum elemento de trabalho, quem dirá um guia, né, usando um charuto, né, e tudo aquilo. E aí no caminho eu fui pensando, né, eu falei, nossa, o que é um Exu, né? Eu nunca tinha ouvido falar a palavra Exu, nunca. Além de nunca, isso tem quase 20 anos já, Paulinha. Paulínia era uma cidade muito pequena ainda nessa época. Os terreiros que deviam ter, que eu nem sei se tinham, deviam ser muito escondidos, porque era mais preconceito ainda, né? E eu nunca tinha escutado, eu só tinha escutado que Umbanda não era coisa boa, que Umbanda fazia o mal. Mas eu cheguei lá e achei tudo lindo, maravilhoso. Eu falei, opa, não deve fazer o mal, assim, não tá batendo o negócio, né?
eu como médium senti a energia da casa, uma energia maravilhosa, um axé lindo, um acolhimento, aquele mané, né, o seu mané baiano, aquele guia me atendeu, me acolheu com tanto amor. Eu falei, Os as espíritos informações... tudo dançando, sorrindo, mas... Pois é, todo mundo feliz, né? Eu falei, não deve ser o que me falaram, não. Então eu vou lá conhecer esse Exu. E aí fui, né? Cheguei mais cedo, sentei, né? Lembro que tinha uma varanda assim, sentei ali na varanda onde ficava assistência, só observando, né? Muito curiosa que sou, e tô ali observando e tal. E aí cantaram para Exu, abriu a gira, né? O guia-chefe chegou. Exu Calunga. Seu Calunga era bravo, bravo, bravo. E eu nunca tinha visto Exu, não sabia nem o nome dele, né? Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, seu Calunga tá em terra. Eu falei, Calunga? Que interessante, né? Aqui tem uns nomes interessantes. Você imagina, eu venho do centro espírita, que são nomes de doutores, cientistas, né? E aí eu falei, Calunga, né? Fiquei pensando. Aí já começa a sentir, né? Já tinha feito a defumação, começa a sentir o cheiro do charuto, do cigarro dele, e falei, nossa, ele fuma, né? Na minha cabeça era fumar, né? Ele fuma, nunca vi uma entidade, eu nem falava guia, eu falava entidade. Nunca vi uma entidade fumando. Nossa, será que isso é espírito de luz? Ó a mentalidade da criança, né? Sabia de nada, inocente. E tô ali pensando, né? E ele sai para fora, sem ainda abrir para a assistência começar. Ele cruzou o terreiro todo por fora, com o que eu acredito hoje, que devia ser marafo, cachaça, né? E aí o seu Calunga sai ali para cruzar o terreiro com o marafo, e ele tá com o pito dele. Hoje eu sei que ele estava defumando o lado de fora, né, do terreiro, né? E ele desce até o portão e ele joga água na rua. Hoje também sei, né, os significados disso tudo. Na época não sabia, fiquei olhando e curiosíssima, sabe? Achando aquilo tudo fantástico, muito diferente, né? Nunca tinha visto. E ele andava, Paulinha, e o passo dele fazia barulho alto no chão. Tuf, tuf. Só que ele, né? Eu fiquei olhando, o cavalo andava normal, mas era a energia, né? O energético. Eu estava ouvindo a parte espiritual, mas também não tinha me dado conta disso. E naquela curiosidade, de repente, ele vai voltando assim, ele para ali, ele olha para a assistência toda e os olhos dele tufam em mim e fala assim, eu adoro quando vem gente curiosa nesse terreiro, cambada de filho da... que vem no meu terreiro e fica questionando se é guia de luz, se é guia sem luz, o que é que sabe, o que é um Exu. E eu fui arregalando o olho assim, fui dando uma voltinha, né? Aí eu falei, mas eu achei fantástico, me deu um misto de medo, mas não foi um medo assim de querer sair dali, eu fiquei mais curiosa ainda. Eu falei, gente, ele leu meus pensamentos, que coisa... Que coisa sensacional esse Exu! E aí ele falou mais várias coisas, ele falou, aqui pode vir todo mundo, todos são muito bem-vindos, qualquer um, mas tome cuidado com os pré-julgamentos de vocês e com os preconceitos de vocês. Né? Bom, eu entendi, e aí eu entrei, passei em atendimento com ele, pedi desculpas, ele disse que não tinha do que eu me desculpar, mas que eu estava muito curiosa, né? E que antes de eu ser muito curiosa, eu devia ser mais respeitosa. Ó. Olha aqui! Arrepiei, gente! Porque, cara, é muito isso! E eu disse para ele, não, Exu Calunga, o senhor me perdoa, eu sou curiosa mesmo. Eu falei para ele, é de mim... Eu não vou parar de vir aqui, o senhor vai me ver aqui todas as próximas dias, o senhor vai ver como que eu sou curiosa. Eu falei, não quis lhe faltar o respeito.
Eu falei, é só muito diferente da minha prática religiosa. Eu nunca tinha visto um Exu, uma gira de Exu, e nenhuma entidade fumando. Aí ele falou, eu não fumo, eu pito. Aí, pá, né? E aí, depois, na terceira eu fui, que foi de boiadeiro, aí o boiadeiro me explicou a importância de usar o pito, que defuma, não fuma, me explicou a importância da bebida, mas o Exu, seu Calunga, não me explicou, não. Mas ele me atendeu, foi um atendimento... Fez o trabalho dele, né? Fez o trabalho dele e falou para que eu podia voltar no terreiro dele, que eu era muito bem-vinda, sim, né? E aí eu falei, e eu fiquei encantada, Paulinha, que eu falei, gente, ele lê os meus pensamentos assim, pá, né? Desse jeitinho tão rápido. Cara, e é muito louco, porque você tá falando, me lembrou de uma situação que é importante até eu falar sobre esse caso que eu vivi, mas porque é isso, quando você tá ali, você tá analisando, e você, ainda mais quando você vem de uma prática kardecista, né? Então, realmente, você vai olhar para aquilo tudo pensando assim, tá esquisito, né? Espírito fumar, falar palavrão. Então, é natural, né, que haja essa estranheza, porque Sim. A mudança é brusca. Eu não frequentei, eu fui 2 vezes no Kardec. Nunca tive, Tati, paciência nem pra ler Kardec, nem pra ir no Kardec. Mas tá tudo bem. Eu já me senti culpada durante um tempo na Umbanda, porque as pessoas falavam, você tem que ler o livro de mediunidade, você tem que ler. Eu falava, pensava comigo, mas não, eu não... Não, assim, fez parte do meu processo. Sim. Do descobrimento da minha mediunidade. Então, assim, Paulinha, eu aprendi muito, eu sou muito grata a tudo que os centros kardecistas que eu fiz parte, eu estudei, me proporcionaram na minha vida, me deram uma base muito grande até para, eu digo, não para a Umbanda, mas para o meu trabalho mediúnico, né? Sim. Isso. Por outro lado, eu demorei muito para desconstruir o pensamento kardecista para poder entender e enxergar a Umbanda com olhos de umbandista, né? Então, aí a desconstrução ela foi lenta e muitas vezes sofrida para mim, porque eu tentava encaixar e não tem encaixe, são 2 religiões diferentes. Né? Eu venho de uma prática do catolicismo, né? Então eu fui católica quando era criança, depois fiquei um tempo sem praticar nada, enfim. E quando eu chego na Umbanda, eu me lembro que eu ia num terreiro que tinha um médium que ele trabalhava de travesti à noite. E ele trabalhava de travesti numa avenida aqui em São José do Rio Preto, então era bem aquele trabalho pesado, né? Porque ele tinha que andar armado, ele tinha que andar com faca para própria proteção. E eu achava engraçado porque ele me contava, olha o nosso julgamento, né? Como a gente é também muito, muito pequeno, né? Porque ele me contava, ele me falava assim, ó, eu trabalhei ontem, porque as giras eram na sexta, ele falava assim, eu trabalhei ontem, nossa, aconteceu isso, você acredita que o cara quis me bater, eu tive que chamar o segurança deles, enfim. E ele me contava, e ele chegava, e quando ele incorporava, pensa numa força, pensa numa energia. Quando ele incorporava o caboclo, ele parecia que ficava com 4 metros de altura, Tati. Quando ele incorporava a pomba gira, amor. Era ele mesmo, entendeu? Era ela mesma ali, era a coisa mais incrível. Só que por dentro, olha só o meu preconceito, por dentro eu ficava assim, gente, mas todo mundo fala dos preceitos. Como é que o cara trabalha na rua, né? Passa a madrugada aí que a gente sabe que é bebida, não ele usando droga, mas ele me contava de casos, né, de homens que pagavam pra ele pra usar droga, inclusive, pra o cara usar droga fazendo sexo ali com ele, como travesti. E eu falava, e como é que o cara tá aqui, né, meu? Como é que o cara incorpora? Qual a energia pura disso? E aí, com o tempo... Só que assim, ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento, eu olhava, o cara ele tava cheio de força e de luz, sabe? E aí, com o tempo também, eu fui desconstruindo, que eu falei... E eu tomava passe com ele e eu falava, cara, que incrível! Só que rolava essa confusão de um preconceito nosso, né? Quando você me contou você sentada ali e pensando, nossa, mas bebida, nossa, mas tá fumando,
nossa, mas tá falando palavrão? Foi a mesma sensação que eu tive quando eu comecei, que eu me deparei com essa questão. E eu falava, nossa, mas o cara é travesti, trabalha na rua, tá incorporando um guia espiritual, tá fazendo, entendeu? Pois é. Como a gente... Como a gente julga, né? Como o nosso pensamento é pequeno, como a gente não enxerga Deus no outro, né? E quando a gente não enxerga Deus no outro, a gente se perde dentro dos labirintos da nossa mente, dos nossos julgamentos descabidos, né? E você sabe que a hora que eu falei, nossa, ele fala palavrão, né? E aquilo teve duas questões em mim. Uma, né, é essa questão. O que é um espírito evoluído? Nunca ouvi uma entidade falando palavrão, né? Mas teve uma outra, assim, que foi libertador para mim. Eu falei, gente, eu encontrei o meu lugar na vida. Porque é livre, né? Não tem julgamento, e eles fazem isso para quebrar os nossos julgamentos e esfregar na nossa cara a nossa hipocrisia. E aí você fala, falei aqui que eu quero estar. E aí eu fui gira após gira, gira após gira, gira após gira, mas não faltava de uma, né? E aí cada vez que eu ia, né, eu pedia para entrar na corrente, né? E o guia falava, na hora certa. Calma. Calma, e que bom, né, Tati? Que bom até que a gente se desconstrói disso tudo, né? Até que um dia eu falei pro seu Mané, né? Era uma gira de baile, eu falei, seu Mané, o senhor vai me segurar do lado de fora até quando? Deixa eu entrar. Aí ele falou, tá bom, minha menina, pode entrar, vai falar com o meu cavalo, acerta tudo para vocês começarem e vocês entram, né? Eu e o Alberto, a gente já estava juntos nessa época, e aí a gente entrou. E eu sempre tive uma paixão pelo seu Calunga. Depois ele tornou um dos meus pais espirituais, né? E muitas vezes durante o dia, quando eu ia fazer meus rezos, né? Então eu agradecia por ele fazer parte da minha vida espiritual e pedia todas as bênçãos dos orixás para ele, né? E aí chegava na gira quando ele vinha, porque a gente tinha 2 Exus que tocava ali como guia-chefe, né, do meu pai, que era o seu Zé na banda, seu Zé Pilintra na banda, como Exu, e o seu Calunga. E o seu Calunga chegava e falava assim, tava te ouvindo essa semana e você rezou pra mim de novo, pode parar de rezar pra mim que eu não preciso. Eu falava, seu Calunga, eu só tô te agradecendo. Ele falava, não precisa, que eu tô fazendo a minha parte, faça a sua, sabe como? Se torne uma pessoa melhor. Vai. E aí tem razão, né, cara? Tem razão. É que a gente acha que eles precisam, né? Precisa de oração. Não, precisa não. Pode ir aí. Nós estamos bem de olho na caminhada de vocês. Ô, Tati, cara, que gostoso isso, né? Que gostoso relembrar esses momentos, principalmente esses. E são momentos importantes, né? Esse que eu contei, esse que você trouxe, são os momentos importantes da nossa construção, né? Como um bandista, como um ser. A gente vai se despindo mesmo, né? De alguns dogmas que estão na nossa natureza como sociedade, né? Então a gente vai. É um processo, né? A gente vai internalizando desde, né, de quando a gente é muito pequeno, vários ensinamentos, né, dos nossos familiares, dos nossos professores, e aí a gente vai... Eu nasci numa família católica, e eu também busquei o espiritismo sozinha, porque a minha mediunidade começou a aflorar, e eu quis entender o que era. Então eu já rompi uma primeira barreira ali, mas graças a Deus, assim, e aos orixás, minha mãe e minha avó, que cuidavam diretamente da minha educação, nunca me impediram. Minha avó era uma benzedeira de mão cheia, e ela benzia com espada de Ogum e galhos de dama da noite.
formava fila na frente da casa dela, Paulinha, para ela benzer. Olha Ela que benzia incrível. tudo, desde criança. E ela só parou quando ela estava bem idosa, porque ela não conseguia mais, né? O quanto de energia que ela tinha que ser para ela. Mas ela era uma benzedeira de mão cheia, famosa, assim, né? Ali, famosa na cidade, conhecida pelas pessoas, todo mundo buscava ela. E eu achava aquilo sensacional. E aí, por uma necessidade de querer entender, enxergar mais além, eu fui buscar o espiritismo. E aí me valeu muito. Mas tudo tem um ciclo, né? E eu cheguei na minha primeira gira de Umbanda porque eu vi a baiana na minha cabeça, o baiano, e eles disseram, vai pro terreiro de Umbanda. Eu digo, onde é? Isso. Vai que a gente vai te direcionando. E foi, eu nunca tinha ido. Eu achei o terreiro e fui atendida. Essa história é incrível. E nunca mais saí de dentro da Umbanda e nem quero sair. Eu fiquei nesse terreiro por 5 anos com meu pai, né? Com esse Exu maravilhoso, né? E só saí de lá porque o nosso pai, ele, por questões pessoais, ele precisou fechar o terreiro, né? Então, senão acho que eu estaria com ele até hoje. Existia, eu gostava demais, eu não conhecia outros terreiros, aliás, eu conheço pouquíssimos terreiros, né? Somos duas, eu também não sei, eu não tenho esse costume de ficar rodando. Não, nem eu, e aí desse terreiro eu fui para um terreiro do meu outro pai Donizete, né, que meu pai Maclay indicou, que ele conhecia, ele já tinha trabalhado lá, e aí eu fiquei nesse terreiro 7 anos, mais 7 anos, ali eu fui recolhida, né, fiz meu primeiro recolhimento, depois fiz meu segundo recolhimento já por obrigação de mãe, e fiquei vários dias recolhidas, foi uma das experiências mais lindas da minha vida, quem sabe um dia eu venho contar aqui, essa é demorada, tem que ser com calma, e todo o processo, todos os dias e todas as noites do recolhimento e até o levante, né, para minha mãe Iemanjá, então foi maravilhoso. E aí hoje a gente tem o nosso terreiro e a gente está muito feliz. Com um trabalho lindo, né, Tati? Com um trabalho lindo que vocês fazem. A Tati tem um trabalho, ela e o marido dela, que é o Alberto. Beijo, Alberto, só benção. Eles fazem um trabalho muito, muito bonito, né? Também tem muito estudo, mas de muita força, né, Tati? E eu tenho certeza, eu vou ser abelhuda agora no que eu vou falar, mas eu tenho certeza que até hoje você conversa com o seu Exu Calunga. Converso, até hoje. E tomo bênção dele, bato cabeça para ele e digo a ele o tamanho da minha saudade, o tamanho da minha admiração, né? Grata a tudo que ele me ensinou e que ele realizou na minha vida e na vida da minha família. Quando eu tive a Sofia, que foi, né, minha primeira filha, e eu passei por um processo muito difícil naquele início ali do nascimento dela, ele foi um Exu que me ajudou muito, me deu centro, me deu equilíbrio, me deu norte, me deu orientação, sabe? Eu me lembro que a Sofia chorava muito, né? E as pessoas às vezes diziam assim, ela deve estar com fome, seu leite deve ser fraco, seu leite deve... Aí eu falava, gente, mas não é possível, né? Mãe de primeira vez, eu falava, tem tanto leite, cada vez que ela vai no médico, ela engordou mais 1 quilo. Como que essa menina, será que ela tá com fome? Aí fui na gira, né? Eu ainda não tinha voltado da minha licença, porque lá a gente, até por um período de pelo menos 5 meses a gente ficava fora, e aí eu fui para essa gira como assistência, pedi se ele podia me atender, ele me colocou para dentro, aí eu disse, seu Calunga, né, contei para ele, será que ela tá passando fome, o meu leite, será que é fraco, por isso que ela chora tanto? Ele falou, bando de desavisado que fica falando na sua cabeça e deixando você toda confusa, a hora que falar isso para você de novo, manda tomar, você tem muito leite, o seu leite é muito forte, essa menina tá muito saudável. Nossa, que lindo, eu até me emocionei, né, me emocionei, porque... É tanta história bonita que eu tenho ouvido aqui, Tati, de Exu,
Porque eu acho que as pessoas no mundo precisam de mais Exu na vida delas. De mais seus calungas na vida delas, viu? Mas, mudando de Exu para Preto Velho, eu quero que você conte a história com a tua Preta Velha, que é uma história também que eu me lembro que me tocou muito, né? Foi no dia que a gente se conheceu, ela me contou essa história. Estávamos eu, ela e o Alberto, e ela me contou e essa história entrou assim no meu coração, sabe? E eu nunca mais esqueci. E eu queria que você contasse, que eu tenho certeza que vai entrar no coração de muita gente aí. Então, Paulinha, essa história ela é muito bonita também, né? Quando aconteceu, a gente tinha montado o terreiro fazia pouco tempo. E por mais que a gente se prepare, tem todo um preparo espiritual, né? E os nossos guias nos orientam, sempre existe a insegurança do início, né? De um novo terreiro, de um novo caminho. A gente honra quem veio antes, mas é muito difícil a gente abrir um caminho novo, né? Então, a gente estava iniciando os trabalhos da nossa casa com a nossa corrente, a gente já tinha alguns médiuns que faziam parte dessa corrente da Casa Luz, e aconteceu que eu acho que foi um fim de semana, agora eu não me lembro, eu tinha ido visitar o meu pai no sítio, né? E o sítio tem plantação de café. E aí a gente chegou, tudo bem, né? Ficamos no dia seguinte, quando foi no meio da manhã, uma das médiums da casa me liga, né? E diz, olha, pediram para te ligar, né? A outra filha, a outra médium da casa, pediu para me avisar que o marido dela, que também era médium da corrente, tinha amanhecido passando muito mal, com um mal-estar terrível. Ela não sabia o que era, e ele também não sabia dizer o que era, e sentia muita dor, e a ponto de chorar muito, e precisou chamar a ambulância para ir para o hospital, e não sabia o que estava acontecendo. E o que a gente faz, né? Então, eles ligaram pedindo ajuda, o que a gente faz? Eu falei, bom, né? A gente ali, chamei o Alberto, o que a gente faz para ajudá-los? A gente está longe, né? E ele está no hospital. Falei, bom, a primeira coisa, falei para ela, pega a guia do terreiro, porque a gente tem uma guia, todo mundo que entra no terreiro tem uma guia do terreiro que usa. Leva até o hospital e coloca no pescoço dele. Se não puder, pede para ele segurar um pouquinho, né? Como ele puder usar. Porque essa guia é cruzada, é consagrada, tem o axé, né, da casa, e eu vou também ali me concentrar um pouquinho e vou ver se chega alguma informação para mim. E o terreiro de café é lindo, né? E eu fui para um lado do terreiro de café que bem perto tem uma mangueira gigante. Então eu passei ali pela mangueira e acendi uma vela para o meu Exu. E aí eu segui para o meio do café e acendi uma vela para o meu caboclo e para minha Preta Velha. E entrei ali nos meus rezos e chamei por eles para que eles pudessem me auxiliar e intuir se a gente poderia ajudar de alguma forma e o que era, né? Porque ainda não sabia se era físico exatamente. Uma delas estava preocupada, será que é espiritual? Sabe aquela coisa que às vezes as pessoas têm? Será que é espiritual? Será que é físico? Sim. Porque ele foi dormir bem, não teve absolutamente nada a noite toda e acordou assim, né? E aí eu tô bem quietinha assim, de repente minhas pernas começaram a tremer, a minha mão começou a tremer e
Eu não sou daquelas de incorporar fora de terreiro, a não ser que exista uma necessidade. Naquela hora eu entendi, então, se a avó estava ali, havia uma necessidade. E o Alberto, que estava do meu lado, correu e pegou um tijolo e colocou assim, né? Fez como se fosse um toco para ela sentar. E ela sentou, saudou ele, aquela calma, né? Aquela sabedoria de preto velho, né? Zinfi, pode deixar que eu vou cuidar do menininho, né? Ela falava assim, como que é? Do senhorzinho, pode deixar que eu vou cuidar dele. E pediu que o Alberto desse para ela um punhado de café, tirasse, né, do pé, e umas folhas. Daí ele deu. E ela começou a macerar aquelas folhas na mão dela. Primeiro ela macerou, né? Foi soltando o caldo ali da erva, virou uma pasta. Aí ela pegou os grãos de café e foi esmigalhando eles assim, não sei se essa palavra é certa, até que ela pegou um grão mais verde. E ela foi apertando e rezando, fazendo os rezos dela, né? E um pouquinho ela ria, um pouquinho ela, né, fazia o rezo dela baixinho ali, até que o grãozinho saiu daquela casca verde. Aí ela pegou, sorriu e falou: tá tudo pronto, tá tudo feito. O menino agora tá curado, não tem mais nada. Já saiu dele o que precisava sair, ele não vai ter mais dor, daqui a pouco ele já não tá mais nem no hospital. Com as palavras dela, com o jeito dela, né? Com aquele jeito que preto velho fala, né? Um linguajar muito próprio deles, né? De muita sabedoria. E logo, aí eu aguardei ele mais um pouquinho, terminei ali, deixei as velas queimando e saí do terreiro de café e fui para dentro da casa, mandei uma mensagem avisando que a avó tinha feito, né, as orações, tinha cuidado, contei o que ela fez, né, e falei que era para ficar tranquilo, que ele estava curado e que logo ele já ia sair do hospital. E até ela conseguir ver a mensagem, porque ela estava, né, nessa correria toda, daí quando ela viu, ela demorou um pouco, ela me respondeu: Tati, sabe o que era? Ele estava com uma pedra no rim e a pedra foi expelida, ele tá ótimo, tá medicado, nós já estamos indo embora para casa. Então, o que dizer disso a não ser agradecer, né, Paulinha? A não ser agradecer. Veio a confirmação que a sacerdotisa iniciante precisava de, você tá no caminho certo, pode vir que nós estamos com você. Mas principalmente, isso fala muito da sua entrega também, né, Tati? Da sua entrega, a gente fala incorporar fora de terreiro, porém você é uma médium, né, já é uma sacerdotisa, você já tem o controle, já conhece teus guias, e você tava no terreiro mais natural possível, que é a natureza, né, cara? Você foi pro meio da natureza, você foi no terreiro que tá pronto mesmo, né? Daquele terreiro não precisava nem das velas, já tá pronto ali. Então mostra muito o respeito, né? A confiança, a entrega, a sua entrega como médium, a sua entrega de pedir mesmo a ajuda deles e falar: olha, me ajuda, o que a gente tem que fazer? E ela senta e com as ervas, na hora, ela faz na hora, trabalho. Paulinho, eu de verdade, né? O terreiro começando e a gente com várias inseguranças que a gente tem quando a gente decide seguir, né, o caminho do sacerdócio, que é lindo, mas também é muito difícil em vários aspectos. E aí eu disse o que fazer agora, né? Então eu rezei e pedi por eles e chamei por eles, e a avó, com toda a sua paciência, a sua humildade, a sua sabedoria, fez o trabalho, né? Sorriu, me acalmou, me deixou com aquela energia maravilhosa dela,
Aí eu entrei até, a única coisa que ela pediu foi que a hora que eu entrasse, que eu colocasse um café, né? Um cafezinho, um pretinho para ela, né? E aí eu coloquei, e aí eu falei, poxa vida. E na hora ela né, nem falou é pedra no rim, ela não usou esse termo, até porque né, eles não usam esses termos assim, né, que a gente costuma usar. Mas por tudo que ela fez ali, eu tive esse entendimento e essa sensação que era. Mas também não falei nada para a esposa do médium que estava no hospital. Aguardei, Sim, né? Foi uma coisa Expliquei que exatamente. você, até pela movimentação da mão dela, né? Você imaginou que fosse alguma coisa nesse sentido, mas não dava para você saber. Como que é o nome da avó? Vó Maria Conga. Eu sabia que não ia ser à toa essa história ter me tocado tanto. A preta velha que trabalha comigo, a minha preta velha, ela chama Vó Maria do Congo. Ah, que linda! É a mesma falange. Elas são da mesma família. E aí, a hora que você falou que ela pediu pretinho, também falei, poxa, a avó também pede pretinho. Ela fala o pretinho também pra mim. Que gracinha. Ela só fala o pretinho, ela não fala café, ela fala, fiazinha minha, põe um pretinho pra mim. Ó, com esse amor de preto velho, com esse axé de preto velho, salve a linha do Congo, salve as vós Maria do Congo. Ai, me dá até uma saudade no coração. Saravá. Olha, Paulinha, que gratidão de você pedir que eu contasse essa história, sabe? Encheu meu coração de alegria e de felicidade, de emoção, porque às vezes no caminho da Umbanda, né, muitas coisas a gente vai aprendendo, às vezes com os espinhos, né? Seu Sete Flechas costuma dizer que a Umbanda é como uma rosa mesmo, e que às vezes para chegar no perfume a gente vai espetar os dedos e alguns espinhos, mas é para o nosso aprendizado. E são tempos difíceis, né, esses. São tempos que a gente não pode estar dentro do terreiro com a nossa casa cheia, né, com todos os médiuns da corrente, com toda a assistência, que não pode ter as festas para os nossos amados orixás, e poder contar essas duas histórias do seu Calunga e da Vó Maria Conga, que eu amo tanto, tanto, tanto. Nossa, me trouxe uma paz, gratidão. Eu que agradeço. Muito axé para você, muito saravá, que Exu e o seu poder realizador venha sempre em seu caminho, esteja sempre em seu caminho e realize muito nesse programa, nesse projeto que você está fazendo. Porque eu sei que vai ser uma alegria para todos aqueles que ouvirem e assistirem, e vai trazer assim esse carinho no coração, boas risadas, alegria, amor. Essa é a Umbanda, viva a nossa Umbanda, né? Viva a nossa Umbanda, Laroie. Te amo, obrigada. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, a gente troca muito. Eu sou muito. Sim, também te amo. Sou muito feliz por Dona Rosa Caveira e por Dona Maria Mulambo proporcionar esse encontro e pelas vozinhas Marias também proporcionarem esse amor, porque a gente se dá muito bem e agora dá pra entender até o porquê. Tem a mãozinha das preta velha ali, gente. Não tinha como ser diferente. Obrigada, axé, te amo. Te amo, minha irmã querida. Muito axé para você. Um beijo no seu coração. E se Deus quiser, logo a gente se vê pessoalmente. Dá aquele abraço bem gostoso. Se segura, hein, que eu vou te apertar.